Olá, estamos aqui de volta com o nosso Direito Simples Assim. E estamos aqui no nosso setembro, né? Setembro que é um mês bonito, é o mês da entrada da primavera. A primavera que faz a vida ficar mais bonita, né? Mas muitas pessoas não conseguem ver a beleza da primavera porque estão entristecidas, porque estão adoecidas mental e emocionalmente. Por isso tem aí uma campanha maravilhosa que é chamada de Setembro Amarelo, né? Que visa conscientizar as pessoas sobre os estados mentais que levam algumas pessoas a desistirem da vida. E o objetivo é evitar o suicídio. Por isso nós vamos conversar hoje aqui com Fabrício Gomes, que é médico, psiquiatra, né? Ele, além de médico, ele é farmacêutico e bioquímico, ele é mestre, ele é servidor público do judiciário, é coordenador de vigilância em saúde do trabalho e membro do Comitê Gestor de Saúde Integral de Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um prazer recebê-lo aqui, Fabrício. O prazer é meu, Zane, Tamara, Morgana. É um grande prazer e é um tema realmente muito pertinente, né? É um tema necessário que a gente precisa discutir. Vocês sabem de onde surgiu essa ideia do amarelo, do setembro? Conta pra gente. Em 94, a gente teve um episódio nos Estados Unidos, né? O Mike M., que é um jovem de 17 anos, ele comete esse suicídio, sabe? E num contexto em que ele era um jovem, assim, que tinha muitas capacidades e ele sabia muito sobre mecânica automobilística. E ele tinha um Mustang antigo, e ele reformou esse Mustang dele, sabe? Com uma cor amarela, e andava para todo lado com esse Mustang, inclusive ajudando a comunidade naquela região ali. Ajudava famílias, pessoas que às vezes o carro estragava e passava ali com aquele Mustang ajudando. Então ele teve esse papel ali naquela comunidade, sabe? Mas, sem entrar em detalhes, ele comete, né, o autoextermínio. E no velório, né, a família arrasada, vieram os familiares, a família traz ali várias cartinhas, e nas cartinhas um bilhete amarelo, uma fitinha amarela, e nessa fita amarela um recado. Que representava o amarelo, né? Exatamente, um recado, né, remetendo-se àquele Mustang, né, que ele tinha, e ao mesmo tempo com uma mensagem: se precisar de ajuda, busque essa ajuda. Tinha essa mensagem, sabe? Se preciso, busque ajuda. A partir dali, começou-se, né, ali nos Estados Unidos a discutir, né, sobre essa conscientização, porque a pessoa, para chegar ao autoextermínio, ela tem que estar sofrendo demais, né? É um agravamento de um quadro psiquiátrico dos mais variados, né? A ponto, né, de cometer, né, de tirar a própria existência. E aí, aqui no Brasil, foi em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria traz esse tema novamente, a partir de 2015, que tem uma força muito grande. E desde então, a cada ano, a gente tem uma força aí, né? A comunidade, todos os profissionais da saúde se empenham, e nós estamos aqui hoje num movimento, né, importante de conscientização para que a gente consiga prevenir, né, casos que são, né, quando culmina na gravidade, culmina as pessoas tirarem a própria existência. É a saúde mental em pauta, né? O que antes ficava escondido, né? Agora a gente está tentando escancarar, né? A verdade é essa, a gente não tem que guardar pra gente, né? A gente tem que exteriorizar. E a forma de ajuda nesse sentido é muito importante, né, Fabrício? Tamara, tanto preconceito, né? Tanto estigma.
ligado à saúde mental. Você tem ideia da importância de você estar aqui hoje? Da gente estar conversando disso no Setembro Amarelo? Isso é muito bom. Não é? Muita alegria que a gente recebe aqui hoje, Fabrício. Eu agradeço também, estou muito feliz. Então aí você já deu pra gente a sua percepção de como que esse Setembro Amarelo, essa campanha é importante, né? Me fala uma coisa. Vamos fazer um recorte aqui, porque essa é uma área muito abrangente, né? Todas as pessoas e tal, mas vamos recortar para as questões da área de trabalho que podem provocar adoecimento mental, emocional? Sim. Então vamos lá. Quando a pessoa fala assim, eu tô estressado, ou fala assim, eu tô com aquela síndrome de burnout. Qual é a diferença aí de um e outro? Quando é que é uma coisa e quando é que é só estresse e quando é que é realmente essa síndrome? Pergunta interessante, né? O estresse, como a ansiedade, tristeza, né? Se a gente pensar aí, é um mecanismo fisiológico, natural, diante de uma situação ameaçadora, diante de um medo, de um estresse intenso, de um fator que a gente chama de estressante. Então vamos imaginar aqueles jovens lá da Tailândia, que ficaram presos naquela na caverna, né? Imaginem aqueles dias de terror. Medo, pânico e tendo que sobreviver. Então, ali é um estresse agudo, um episódio agudo, né? E que, claro, vai gerar impactos, inclusive no pós, né? Imagina quando eles foram resgatados, no pós eles certamente tiveram algum transtorno, né? Quando a gente envolve questões ligadas a um estresse, a um esgotamento físico, ligado ao ambiente de trabalho e às condições de trabalho, a gente pensa na possibilidade do diagnóstico, né, desse burnout, que pode estar ligado a várias condições, como ansiedade, depressão, transtornos do estresse, né? Todas essas condições podem levar a essa condição. Mas o fundo está na questão laboral. Então, um trabalho que tem ali muita pressão, muita carga, um trabalho que me deixa muitas vezes paralisado, ou com medo, ou com excesso de exigências, pode me levar a um estado de esgotamento, inclusive mental e físico. Então a pessoa ela paralisa, ela perde muitas vezes a noção até o que a gente chama de despersonalização. Vocês imaginam profissionais, fatores de risco? Um dos fatores de risco para o burnout é determinadas profissões. Vocês imaginam? Advogado, coitado. Advogado não está longe, não. Viu? Tá nessa lista aí. Mas imaginem, né, técnicos de enfermagem, profissionais da área da saúde, da área da... Nossa, na época da Covid, então... Da segurança. Então, ali, exigências, cargas horárias, né, grandes, policiais, turnos. E aí, essas pessoas... E elas perdem também aquele brilho, aquele lugar que o trabalho deveria ter. Perde o sentimento de pertença àquele ambiente, se estreita, ou seja, a pessoa fica estreitada num campo vivencial cada vez mais distante, ela vai ficar se isolando e, de repente, se não é abordada de forma adequada, se essa pessoa não cuidar, ela entra em quadros graves, incluindo... O burnout. O burnout poderia incluindo quase, né, a pessoa poderia tirar até a própria vida. Vocês imaginam a gravidade, né, dessa condição. Pois é. Ô Fabrício, vamos falar um pouquinho sobre o assédio moral. O assédio moral fica assim, fácil de detectar quando ali o seu supervisor grita, te ofende ali. É mais fácil da vítima ali se identificar que está sofrendo um assédio, né? Mas quando ocorre aquele assédio assim que é mais silencioso, sabe? Que as pessoas fazem meio velado, como que essa vítima deve agir? Quais os problemas que essa vítima pode passar? Né, se a gente pensar no assédio moral. Implícito, né? Porque a gente tem como você disse, né? O explícito ele é muito escancarado, né? Escancarado e fica fácil. Ele costuma ser pior. Porque quando ele é explícito, é tão visível, que a própria
A pessoa consegue uma comunidade rede, a também, comunidade empenha muitas vezes em ajudar, até os colegas, né? apoio. Não Uma quer rede dizer de que apoio. seja fácil também, Não né, é Fábio? fácil. Não é fácil. Porque todo Mas- mundo depende do emprego, né? Depende do salário. Exatamente, mas quando envolvem questões de exigências desproporcionais de trabalho. Então, um exemplo, eu estou ali no judiciário, o CNJ emite um parecer de produtividade e ele vai chegar ali aos servidores e magistrados do ambiente de trabalho, assim como qualquer outra área do executivo, legislativo ou demais profissões, empresas. Mas o que acontece é que a pessoa ela começa a acreditar que ela realmente não é capaz, ela começa a acreditar que realmente ela está fora da caixa, sabe? E muitas vezes ela tem um empenho, ela consegue executar o trabalho dela, mas às vezes são passadas tarefas que são, digamos, impossíveis de serem realizadas. E também não dar autonomia para o profissional. Quando não é dada a autonomia para ele, ele fica ali dependendo, né? Sempre está dependendo de alguém. E aí, o assediador, nessa hora, esta ação ela é muito prejudicial ao estado mental desse trabalhador. Porque ou ele vai entrar num esgotamento como esse que a gente citou, ou num estado depressivo, um quadro ansioso, paralisante, inclusive levando a absenteísmo, né? Ou seja, a pessoa vai afastar por motivo de doença ali, vai afastar do trabalho, porque não vai dar conta. Tá. Mas aí a solução, claro, está ligada a uma consciência e também da rede ao redor. Os próprios colegas de trabalho podem identificar e, claro, sendo possível, a gente tem algumas alternativas ligadas à situação da empresa em que poderiam haver denúncias ou situações em que, um exemplo, o servidor, o trabalhador ele passa por um estado ali de uma situação de bullying, por exemplo, Isso. ou uma pressão no ambiente que deixa ele constrangido. Os colegas não precisam estar coniventes, eles podem inclusive tirar esse profissional, esse colega daquele ambiente naquele momento, ou seja, é uma forma de interromper o que está acontecendo. É claro que essas questões são muito complexas, elas não são simples, elas acontecem em formatos dos mais variados, mas as empresas devem se preocupar, sim, com esse estado emocional dos funcionários. Então, esses gestores devem ser preparados, treinados. As discussões como essa hoje, são discussões... A equipe também, deve ser preparada, né? Exatamente. E é muito difícil, geralmente, esse funcionário identificar que está sofrendo esse assédio quando é velado, né, Fabrício? Exatamente. Porque aquele lá que é escancarado, o colega ainda ajuda, né? Exatamente. E esse processo de identificar que está sofrendo esse assédio vai gerando vários transtornos, né? Imagine um trabalhador que tem ali uma condição, um TDAH, por exemplo, sem diagnóstico, uma condição ali, mental, e passando por essa situação. Realmente é muito difícil. Muito sofrido, muito né? Sofrido. Né? Ô Fabrício, em relação a isso ainda, a gente tem a questão que hoje, geralmente, a maioria das empresas tem a questão da meta. Você tem que bater a meta, tem que atingir, uma certa padrão produtividade, que a empresa coloca. Tem algum limite para essa meta ou não existe limite? Depende de cada funcionário? Como que as empresas devem agir? Deve existir esse limite. Claro, Porque a gente, quando pensa no universo de trabalhadores numa empresa, esses trabalhadores não são uniformes. Todos têm condições diferentes, habilidades diferentes, então o que a empresa deve preocupar em ver essas habilidades. Porque, um exemplo, uma pessoa autista, pensando que ela tem um transtorno do espectro autista e que tem uma alta habilidade, por exemplo, se ela passa por situações como esses assédios morais na empresa, ela é anulada. É uma pessoa anulada. A gente perde força de trabalho, a empresa perde, a pessoa, o trabalhador, ele vai sofrer e vai agravar a condição. Então, vão aparecer comorbidades, ou seja, transtorno do espectro autista, mais depressão, mais ansiedade, mais quadros comórbidos. Nossa, isso é muito sério. Vocês imaginam isso? Então, esse caso é um caso muito complexo, sério, E a empresa ela deve sim ver, sim, existem as dificuldades, as deficiências, mas existem alternativas e condições até mesmo especiais de trabalho para determinadas pessoas, inclusive o direito, O direito que elas têm, imaginando uma pessoa autista num ambiente de trabalho.
com essas condições especiais de trabalho, um exemplo, né, uma possibilidade de redução de carga, de trabalho. Mesmo o TDAH, o né? TDAH. Gera muita... Ah, sim. Nossa, normalmente são pessoas muito criativas, mas elas vão trabalhar num tempo diferente, né? De uma forma diferente, a produtividade vai ser de uma forma diferente. Então, assim, e durante muito tempo a pessoa fica como se ela que estivesse fora da caixinha, que ela que tivesse um grave problema de ela não encaixa num padrão, de né? realização. Não, eu acho que também tem aquele sentimento de incapaz. Acha que é incapaz, que é Exatamente. preguiçoso, procrastinador. E tá tudo diagnosticado hoje em dia, não é, Fabrício? Então, aí a gente tem esses profissionais que têm o diagnóstico, que são transtornos do neurodesenvolvimento, né, o TDAH e o autismo, e tem aqueles que não têm o diagnóstico e esse diagnóstico vai aparecer tardiamente. Ah, pois é. E são condições, você imagine, um TDAH, que é esse transtorno de neurodesenvolvimento, que vai ter a pessoa tem um padrão permanentemente, que começa lá na infância, de desatenção, falta de concentração. Então ela tem aquele menino com dificuldade avoado, né? Com aquelas dificuldades ali. Que até quer sair da sala de aula toda hora. Que não tem caderno. Quantas crianças, né? Passaram pela infância sem conseguir escrever. E ninguém... levantaram o dedo aqui. Ou um padrão de impulsividade, ou um padrão de hiperatividade. E isso vai variar lá na adolescência e na fase adulta, que pode alternar, né? Então a pessoa pode ser um hiperativo lá na infância e depois desenvolver na fase adulta claro, é uma condição mista, mas uma condição mais desatenta. Aí imagina esse desatento, que a gente chama de hipotenacidade, ali no ambiente de trabalho, sem um diagnóstico. Aí realmente ele não se encaixando, né, nesse padrão que se espera, né? Do comum, né? Do comum, né, vamos dizer assim. E aí eu sempre tô errada. Como é que eu faço? Como é que é a minha vida? Então, quando a pessoa tem a condição, entende que tem um diagnóstico e busca o seu direito, essa é a condição ideal. Porque nós estamos num mundo, né, uma transição muito... Se a gente for pensar, né, de 20 anos para cá, o quanto já avançou, né, gente? A gente não tinha nem diagnósticos. Não tinha, não. Por isso que está tentando diagnóstico tardio. Exatamente. Muito diagnóstico tardio. Então, vocês imaginem, agora essas condições em que a pessoa apresenta essas dificuldades. Então, imagina lá o autismo, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento, e que a pessoa tem um padrão persistente, repetitivo, a vida toda em determinadas situações, ela tem uma dificuldade, um prejuízo de comunicação, seja ela verbal ou não, e tem um prejuízo na socialização. Aí você imagina esse menino que passa essa fase toda até a adolescência sem um diagnóstico, e eles conseguem, né? O ser humano ele tem uma capacidade de lidar com as limitações e readaptar, eu falo que eu vou reinventar, né? E passa por isso tudo muitas vezes, né? Com essas dificuldades todas, sem um diagnóstico, passa no vestibular, entram na faculdade, forma, trabalha, mas ele vai estar ali naquela empresa e muitas vezes numa condição apresentando ali essas limitações e sendo, né, muitas vezes passando por esse processo como o do assédio moral e muitas vezes com limitações ligadas à comorbidade, ou seja, uma pessoa que vem aí, tem uma história de um transtorno de neurodesenvolvimento, mas que lá na fase adulta ela vai chegar, muitas vezes no nosso consultório, né? Com o quê? Com uma depressão, com quadros que muitas vezes compartilham sintomas. Então, uma bipolaridade, né? Então, vocês imaginam a importância de um diagnóstico para uma pessoa como essa. Você falou da bipolaridade. Mas isso ele já tinha, ou não pode ser a base é o transtorno do neurodesenvolvimento, mas nesse percurso, nesse caminhar, o esforço foi tão grande para lidar e para funcionar na sociedade, para estudar, para trabalhar, para viver, que ele começa a carregar uma bagagem aí somatizando, ou seja, transtornos somatoformes, ou ele começa a manifestar alterações, oscilações de humor, que é uma comorbidade ligada a essas condições, uma depressão que é muito comum. Muito comum a gente encontrar um adulto depressivo em consultório e depois de um tempo a gente vai investigar a fundo, era um transtorno, a base estava no autismo. E ter essas crises de ansiedade, né? Imagine.
E quando a pessoa tá com crise de ansiedade, as manifestações são muito parecidas com de outros problemas de saúde. Por exemplo, a pessoa pensa que está, por exemplo, infartando. Exatamente. Porque a condição, né, se a gente pensar os transtornos de ansiedade, que os comuns, né, como transtorno do pânico, a agorafobia, aquela sensação que a pessoa ela está no ambiente cheio, mas ela tem que sair daquele ambiente porque ela está aflita por causa, né, do ruído, do movimento, ou da amplitude do ambiente, ou as condições como fobias específicas, né, a pessoa tem medo disso, medo daquilo, ou outras condições ansiosas como a ansiedade generalizada, que é um diagnóstico muito frequente e que caminha sim com TDAH, ou seja, aquela pessoa que manifesta durante a vida dela toda a ansiedade em várias formas, e expressas inclusive somatizando. Mas esses sintomas da somatização, que são ligados à liberação excessiva ali na corrente sanguínea de adrenalina e cortisol, vão levar a taquicardia, falta de ar, tonteira, por isso que a pessoa geralmente tem aquela sensação de que realmente está infartando, exatamente. Né? Aí, como os sintomas são físicos, aí, claro, é importante um diagnóstico diferencial. Uma pessoa que está sentindo uma dor no peito, até uma mesmo sensação... a ansiedade na questão da alimentação, né, Fabrício? Tem pessoas que vão descontar isso no alimento. Exatamente. De alguma forma. Um comportamento compulsivo, né? Um comportamento compulsivo ou impulsivo, ou a droga, né? Mas na hora que você está falando aí, a pessoa quando está passando por isso, ela para ser diagnosticada, ela primeiro tem que buscar, ver se não está tendo realmente um infarto. Exatamente. Né? Então, é necessária aí uma avaliação médica, né, fazendo exames, fazendo um diagnóstico que a gente chama de diferencial, vamos fazer o eletro, exames de sangue, vamos ver se tem ali, poderia ser um infarto, né, inclusive o estresse agudo ou a condição de ansiedade, um ataque de pânico, é um fator de risco para um infarto agudo do miocárdio, vocês imaginam, né? Então, mas o que a gente sabe... Ele pode provocar... Mas a maioria dessas condições são condições do estado mental mesmo, né? Assim, a maioria, né? Graças a Deus, né? Se pensar um infarto... Ô, Fabrício, então vamos pensar, uma pessoa que está tendo essa crise de ansiedade, qual que é a primeira medida que ela tem que tomar? A pessoa, quando tem uma crise de ansiedade intensa e sentindo no corpo, como vocês estão descrevendo, a primeira coisa é encontrar, né, o apoio médico, claro, da enfermagem numa urgência. Porque não tem como fugir. Eu estou tendo uma crise de pânico. Geralmente nem sabem. Eu vou marcar o meu clínico, eu vou marcar o meu psiquiatra daqui a uma semana. Então, claro, a porta de entrada é essa. Quando a condição é clara, que é mental, aí eu aceito. Quando a condição é clara, que é mental, né, claro, as urgências psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, mas essas condições que, né, a gente tem ali uma possibilidade de ter a condição orgânica por trás, como um problema cardíaco, aí não tem como fugir das urgências clínicas, como hospitais clínicos e as UPAs. E só para terminar esse assunto, e essas crises, podem ser longas ou elas são... Naquele momento ali, a pessoa tem aquela crise? Existem esse padrão que a gente chama de intermitente, e tem esse padrão também que é o perene, que é essa coisa de um estado de permanência e ansiedade. Mas geralmente as crises são pontuais e intermitentes, ou seja, algum fator externo, como problemas no casamento, como problemas ligados à educação dos filhos, como no ambiente de trabalho, na vizinhança, né, os problemas, as pressões sociais que a gente tem, são fatores que a gente chama de gatilhos, né, que vão desencadear a crise. A crise é um disparo mesmo, adrenérgico na corrente sanguínea que vai levar àquele estado. Inclusive a pessoa fica até com rubor, né, fica com aquela sensação de calor, né, na face ou falta de ar, uma sensação terrível. Quem já teve ansiedade, crise, é uma sensação iminente mesmo de um evento físico, como esse evento cardíaco mesmo, que a gente está falando aqui. Então, a pessoa ela deve, naquele momento, identificar o que? Eu preciso buscar ajuda. Mas quando a pessoa faz um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ela tem algumas ferramentas, sabe? Para prevenir e também para enfrentar a crise. Então, um exemplo, na psiquiatria, temos medicamentos SOS, né? Que vão ajudar ali a dar aquela tranquilizada, então a pessoa calma, antes mesmo, até às vezes ela sabe que está tendo um ataque de pânico com frequência, ela não vai em pronto-socorro todas as vezes, ela começa a reduzir as visitas, né, nesses hospitais, e acaba que com o tempo há um ajuste também, o efeito dos medicamentos, e mais a terapia, ela vai entrar em remissão, ou seja, um estado ali em que
vão abrandar os sintomas, ela vai entrar em equilíbrio, mas claro, com uma predisposição a ter recaídas. Ou seja, não é chilique, não é mimimi, não é fricote. Exatamente. E no trabalho isso acontece, né, Rosane? No trabalho acontece demais. O julgamento de colega de trabalho, da chefia. Nesse aspecto do ambiente de trabalho, Fabrício, no seu ponto de vista médico, como que as empresas podem adaptar, né, o local de trabalho, né? Com a pandemia a gente teve muito essa coisa do teletrabalho, né? Trabalho home office, né? Como que a empresa pode agir no caso dessas pessoas neurodivergentes, né? De forma a possibilitar, porque é igual você falou, ser diferente não quer dizer que eu produza, que eu não produzo, né? A questão aí vai ser talvez mudar, né, a perspectiva da forma como você recebe aquela produção daquela pessoa. Então, como que a empresa pode agir nesse sentido? Começa com a conscientização coletiva, né? Isso precisa ser introjetado e culturalmente isso não foi introjetado. Não é então isso? deveria ser feito um trabalho de educacional mesmo, né? Educação no trabalho e ver essas condições como condições sérias, graves, que potencialmente, né, são fatores porque o estresse no trabalho é um fator de risco extremo para condições graves como a ideação suicida. Vocês imaginem, então há uma necessidade de conscientização de todas as empresas. E o que está acontecendo? Existe um movimento nacional e mundial com uma preocupação vinda lá da Organização Mundial de Saúde, que vem repercutindo aqui na nossa Organização Pan-Americana de Saúde, que vai chegando ali aqui no micro, né, digamos assim, nas empresas. E as abordagens devem ser coletivas e individuais. Essa abordagem individual, ela significa assim, até um apoio de um colega de trabalho que tem uma consciência. Chegar para o colega, não, eu percebi que você passou por uma situação difícil aqui, chega, você quer conversar, só essa abertura, mesmo que a pessoa não queira, isso já é um gesto. Ela se sente acolhida, né? De acolhimento no ambiente de trabalho. Isso, então, se a gente pensar no âmbito individual, mas as empresas têm uma responsabilidade enorme, principalmente quando a gente pensa em nexo ocupacional. Porque, às vezes, as condições mentais do ambiente de trabalho, a pessoa ela tem uma condição que é agravada pelo trabalho, e existem condições como doenças profissionais em que o trabalho vai ser o fator, como um burnout, que o trabalho pode ser o fator causador daquela condição. Então, olha a responsabilidade. Então, o trabalho na roda da vida é uma das dimensões mais importantes. Todo o ser humano foi feito para laborar, né? Para trabalhar. Exatamente. Olha, relacionamento, família, espiritualidade. Se a gente pegar a roda da vida, o trabalho ele tem o seu lugar. E aquele lugar que deveria trazer para mim um sentimento de pertença, de realização, de coroamento, né? Imagina, eu estudei tantos anos e estou aqui, né, agora naquela empresa, ou eu me dediquei tanto para conseguir aquela vaga, e aí a pessoa, o trabalho ele deveria ser um fator de proteção à saúde mental. Tinha que ter mais treinamento dentro das empresas. Fabrício, os órgãos públicos. Hoje a gente vive um turbilhão de emoções. Um turbilhão. Assim, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, né? A gente pode acordar bem aqui, daqui a pouco já recebe a notícia, tá mal. E geralmente a gente tem que lidar com o público. Então, como é que fica essa situação que eu tenho que sorrir para fora, assim, né, para as pessoas que estão à minha volta, e por dentro eu posso estar destruída? Como que a gente pode lidar com esses sentimentos? Morgana, essa situação é uma situação de trabalho emocional intenso, para que a gente consiga, né, ocultar os sentimentos. Você imagine eu ali num balcão atendendo ao público e uma pessoa chega me ofendendo, gritando, numa condição, muitas vezes a pessoa tem até os seus motivos, né? Porque quando ela chega ali, imagina ali, vamos imaginar no judiciário, lá no fórum, ali, né? Quando ela chega naquele balcão, mas a gente tem que se esforçar o tempo todo. Mas a pessoa que está por trás do balcão é um ser humano, que tem problema pessoal, que tem toda uma bagagem, um histórico, uma dificuldade, né, ligada às suas questões, e ainda tem que passar por aquela situação ali de uma forma pacífica, mascarada, né? Porque, na verdade, o sentimento tá ali. Porque o coração disparando tá aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. E tá ali no estado mental acelerado, uma vontade até de gritar, brigar com a pessoa, mas a gente tá ali naquele polimento. Isso.
E aí eu imagino o que que geralmente acontece. O estado mental em desarmonia leva a pensamento acelerado, aquela ansiedade, aquela descarga da adrenalina que a gente comentou agora. Isso tudo, ao longo prazo, leva a um adoecimento. Então, uma das causas do burnout está ligada a essa situação de trabalho. É um trabalho emocional que a pessoa tem, é um trabalho extremo, ele é muito desgastante. Além daqueles que lidam com medo, né? Por exemplo, esse pessoal que hoje trabalha em postos de saúde. Os riscos, né? No centro de atenção psicossocial, atenção primária lá no posto de saúde, imaginem. Ou policiais, profissionais do SAMU. Quando você coloca, até pouca hora, você falou que a tristeza, né? É um sentimento comum, inerente a todos nós seres humanos. Mas quando essa tristeza deixa de ser normal, porque, por exemplo, se acontece um fato aqui, né? Eu fico triste, nada mais natural, não é verdade? Quando que essa tristeza deixa de ser algo comum, natural, para ser algo preocupante? Quais são os alertas que eu tenho que me atentar? Porque tem hora que você vai vivendo, né? Como a Morgana falou, nessa agitação toda, e que tem hora que você não consegue olhar pra dentro e saber o que está acontecendo com você. Exatamente. Então, como é que a gente se mobiliza, né, nesse sentido, igual você falou, que é muito difícil, né, olhar, né, fazer esse trabalho emocional interno, mas quando que o alerta tem que piscar para eu tentar procurar ajuda fora? Então, a gente, colocando a tristeza como um sentimento natural, que faz parte da nossa vida. Sim. Perdi um familiar, vou ficar alegre? Né? Então, esse é um sentimento, né? Isso faz parte da vida, uma dificuldade que eu tive ali, um problema financeiro ali. Então, é uma condição, né? Um sentimento natural que faz parte, e vai ter hora, no mesmo dia que a gente oscila, ou seja, essa hipotimia, ela vai, de manhã eu vou estar triste, à tarde melhor, à noite pior, e assim, né? Ou durante os dias da semana, meses e ano, normal. O que traz a preocupação quando essa tristeza ela começa a ficar permanente, quando ela começa a vir com recorrência, gerando um prejuízo, um sofrimento, aquele sofrimento paralisante muitas vezes, e começa a gerar muitas vezes um prejuízo funcional. Eu era uma pessoa ativa, fazia compra na minha casa, organizava aquele ambiente, eu estava ali, né, como centro. De repente eu mudo meu comportamento, as pessoas olham e observam aquela pessoa não está como antes. Tinha interesse por determinadas coisas e perco o interesse. Começo a perder vontade pelas coisas, o prazer pelas coisas. Aí eu começo a ter uma diminuição de energia. Quantos de nós, né, não temos essa energia, a dificuldade, né? E aí prejuízo do sono, oscilações de humor e dificuldades que a gente chama de déficits cognitivos, como memória, atenção e concentração. Aí o que eu estou querendo te dizer? Para a gente pensar na depressão como transtorno depressivo maior, uma condição psiquiátrica, requer alguns critérios diagnósticos que estão prescritos lá no DSM-5 ou no CID-11, né? Agora fala no português. Ou seja, basicamente, eu preciso preencher critérios e que esses critérios incluem o prejuízo funcional, então lá na faculdade, lá no meu trabalho, na minha vida social, e vai gerar um sofrimento intenso, né, a ponto, né, e preenchendo, claro, esses critérios, que aí o psiquiatra, o médico habilitado faria o diagnóstico, né? Mas assim, nós temos uma capacidade de autopercepção. A gente sabe quando a coisa não está legal. Mesmo que a gente não tenha o diagnóstico, a gente sabe que está a caminho dele. E Fabrício... A gente percebe, percebe. E quem está de fora? Quem está observando? Porque, igual você falou, se a gente convive, né, com familiares, com amigos, que a gente está ali numa rotina, obviamente você vai perceber que determinada pessoa não está bem, né? Exatamente. Como que essa pessoa que está de fora, que está observando, pode ajudar essa pessoa? Sim. Que está nesse momento de dificuldade, principalmente no caso, né, dessa depressão extrema, justamente para a gente evitar atos, exatamente, né? E aí a gente tem que pensar, a gente tem que pensar o seguinte: essa condição da depressão, ela pode se agravar
E o agravamento dela pode culminar em pensamentos de morte, ideias de ruína, ideação de autoextermínio e até mesmo chegar ao ponto da pessoa suicidar, não é isso? Que é uma grande preocupação. Então, quando você traz esse questionamento, ele é muito importante. Porque é geralmente o primeiro apoio daquele que sofre, e muitas vezes nem ele identifica, porque quando a depressão vem, a pessoa não tem crítica, ela não tem muitas vezes, ela não percebe. É o que a Morgana falou, né? Aquele sorriso que a gente fica pra todo mundo sorrindo, mas no fundo a gente não tá bem. Então, a importância desse olhar atento de quem tá de fora. Exatamente. E o olhar atento de quem tá de fora pode estar no ambiente de trabalho, como eu disse, um colega, mas a maioria das vezes ele está ali naquele núcleo, naquele apoio familiar, e o familiar inclui os amigos, né, e a rede ali no lar, né, as pessoas próximas. Pessoal da igreja. Igreja, comunidade. Comunidade. Exatamente. E quando é identificado um caso como esse, um jovem, um adulto ali que se isola, começa a ter comportamentos né, bem extravagantes ou diferentes do que era o habitual. E se estreitando, ou seja, indo para um quarto, ficando no escuro, com umas ideias, porque muitas vezes a ideia da morte, a maioria das vezes ela é avisada. Não é a maioria, da noite pro dia, né? Ela aparece através de comportamentos, de ações, né, palavras, ela aparece. E aí é a hora da família, né, dar essa mão para essa pessoa e, claro, ajudá-la a chegar até onde ela deve chegar, que é iniciar um tratamento. Que é muito sério. A chance de uma pessoa que, né, não trata nessas condições agravar a depressão é muito grande. É muito grande. E agravar a depressão, ou a pessoa vai para um caminho do delírio... A gente tem os canais também, né, que o Setembro Amarelo divulga, né? Você sabe algum que você possa divulgar, Fabrício? Só para complementar. Então, essa pessoa vai agravar a condição e esse agravamento pode levar a quê? A delírios, que é um pensamento distorcido fora da realidade... incluindo alucinações, a pessoa começa a ter uma percepção fora da realidade, né? E elas podem chegar a essa ideação e cometer o suicídio. Então isso é muito, muito, muito sério. Tem uma pergunta de alguém que está no YouTube acompanhando a gente. Ela pergunta se tem uma relação entre o suicídio e a doença mental. Existe essa relação? Então olha para vocês verem. Fatores de risco para o suicídio, a gente tem vários. Dentre eles, algumas condições, alguns transtornos mentais. Dentre os transtornos mentais, os mais prevalentes, pensando em fator de risco para o suicídio, é o transtorno depressivo, o transtorno bipolar do humor, transtorno de personalidade borderline, transtorno por uso de substâncias, assim, os 4 principais, mas toda condição mental poderia levar a um agravamento. Então, por exemplo, eu falei de bipolaridade, vocês vão falar assim, mas Fabrício, o que tem a ver bipolaridade com esse estado de suicídio? Se a bipolaridade, a gente tem um polo depressivo e um polo da mania ou da hipomania, que é aquela expansão do humor, em algum momento daquela bipolaridade, a pessoa pode entrar num quadro depressivo e esse quadro depressivo pode agravar, levando a essa condição. Então, não significa que essas pessoas vão cometer ou vão tentar. Mas os estudos mostram que existe sim um fator de risco, que são essas condições. Por isso que as condições, esses transtornos da mente devem ser olhados com muita atenção e o cuidado, o tratamento, ele deve ser assim, iniciado o quanto antes, muitas vezes até de forma preventiva. Às vezes uma boa terapia, quando a gente começa a apresentar algumas alterações, uma boa terapia, ela já ajuda a prevenir uma condição como essa. Vai ali o psicólogo, né? E outros tipos de terapia. Existe só para concluir, existe uma condição que é a impulsividade e uma condição que é a própria depressão leva, que é a ideia de ruína, ou seja, uma falta de sentido existencial. O sentido trazido lá por Viktor Frankl, né, que é estudioso sobre o tema, esse sentido existencial é a chave por onde está a gênese, a causa desse pensamento de morte. Então, buscar alternativas que tragam esse despertar por uma consciência para o sentido é onde dá está um sentido à vida, né? Ter um motivo, ter um ideal. Aí imagine eu, em que o motivo da minha vida é minha profissão, e eu no meu ambiente de trabalho não tenho acolhimento. Doutor Fabrício. Pronto, era exatamente isso. Estamos conectados, exatamente isso.
Que eu ia perguntar exatamente isso. Quando a gente, né, vou colocar assim no geral, perde a esperança, perde esse sentido da vida, geralmente quando a pessoa perde isso é o momento que ela pratica o suicídio, né? Exatamente. O ambiente de trabalho pode ocasionar essa falta de esperança? Então, o trabalho é uma dimensão, assim, como eu disse, extremamente significativa para a nossa, esse sentimento, né, de pertença, né, de ideal. E de existencial, nesse sentido existencial. Então, assim, imagine, né, as situações constrangedoras como um assédio sexual, um assédio moral, uma pressão, produtividade, cargas de trabalho, horas extras, ou situações como, imagine ali um oficial de justiça que vai ali cumprir a sua... Naqueles lugares difíceis. E aí ele sai de lá, muitas vezes, vai direto para um pronto-socorro, porque é um cachorro, muitas vezes, né, isso acontece. Nessa aí do cachorro entra o carteiro também. Entra o carteiro. Coitado. Vocês imaginam, incluindo a violência, né, a agressividade verbal e às vezes até física desses profissionais. É muita pressão, é muito peso. Quando vão cumprir Ô Fabrício, e eu tinha perguntado antes, né, quais são os canais onde a gente pode, né, além dessa rede de apoio familiar, mas se eu, né, igual você falou, a gente sabe quando a gente não tá bem, o que eu posso, né, além de eu procurar o profissional, mas se for uma coisa assim de imediata, quais são os órgãos, né, os canais oficiais em que eu posso buscar ajuda? É interessante, é muito importante a gente chegar. Então vamos imaginar, né, que a gente tenha uma situação que a gente veja um colega de trabalho com um comportamento estranho no alto lá de um prédio, por exemplo, né? Isso eu já presenciei isso em ambientes de trabalho, vocês imaginam, né? Aí, naquele momento a gente deve acionar, né? Então aquelas pessoas que estão no ambiente de trabalho vão ali, a gente liga para o corpo de bombeiros, assim, não tem como, e às vezes até a PM deve ser acionada, sabe? Por causa das questões, imagina a pessoa tentando pular e você tentando salvar e os dois vão. Como esses casos, né, em cima de viadutos, de pontes, né? Então isso, assim, é extremamente necessário. Existem alguns pontos, alguns canais, né, de ligação também direta. Agora me fugiu. Acho que tem 188, né? Que aí a pessoa pode buscar aquele apoio de prevenção emocional. ao suicídio. Exatamente. Aí vai ali são a psicólogos pessoa... voluntários. O SAMU também, que leva para o CAPS, o SAMU que sessões, né? Mas geralmente essas pessoas, quando estão passando por essa situação, a própria família ou a rede de apoio ou ali no ambiente de trabalho, a gente consegue manejar e encaminhar. Dando a mão mesmo, vamos lá e eu vou te ajudar, e a pessoa chega até um ponto... um profissional, e claro, né? que as empresas também existem setores de acolhimento, né? As empresas a gente tem... Serviços, né? Então aí, pessoal, fica a dica. Está chegando ao final, nosso tempinho aqui. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Não, dá tempo ainda? Ô Fabrício, que você falou, assim, um amigo que está vindo presenciando isso. Mas se fosse o meu caso, eu estou com aqueles pensamentos suicidas, né? Porque você falou que a pessoa tem hora começa até a alucinar, né? Eu estou vivendo isso. O que eu posso fazer para sair desse momento? Porque quando as pessoas chegam a cometer esse ato, elas geralmente são sozinhas. Isso. Mas antes de dar esse start da pessoa perder a capacidade de discernimento, a capacidade crítica do juízo crítico, ela dá sinal. E aí a pessoa, antes de chegar no estado delirante, porque não tem como a gente... se chegou nesse momento... Ela vai depender de um terceiro, que é isso que a gente está falando. Não tem como fugir dessa assistência, desse lugar onde a família e o apoio social vai dar. Mas a pessoa, ela vai caminhando e construindo esse caminho. Aí antes, aí ela deve buscar, identificar. Porque quando o quadro entra nesse estado já, assim, um exemplo, a ideia de ruína é uma ideia, é um sintoma depressivo, mas a ideia de ruína, ela pode se transformar num delírio de ruína. Isso, eu acho que a pessoa, quando chega a cometer esse ato, ela está nesse delírio, né? E aqui, gente, é importante lembrar que o autoextermínio, ele não é punido aqui pela legislação brasileira. No entanto, aquele que instiga, auxilia, convence, né, outra pessoa a tentar contra a própria vida, responde criminalmente. Está lá no artigo 122 do Código Penal. Então, fica a dica. O autoextermínio não é punido, mas aquele que auxilia, instiga, oferece ajuda, convence,
responde, ok? Pratica crime. Gente, o papo realmente está muito bom, mas assim, nos órgãos públicos vai poder buscar as licenças, né? Vai passar lá, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça. Exatamente. Vai lá, vai passar por uma perícia. Isso, né? Uma licença para tratamento de saúde, licença, né? Que é né? um direito que o servidor, né, o profissional tem, né? Isso. Já nas empresas privadas, tem uma colinha aqui. Também vai procurar, né? Vai procurar um médico, atendimento, o psiquiatra, vai ter que ter esse diagnóstico, né? Dependendo da situação, vai ter ali um afastamento. Durante esse afastamento vai poder receber o benefício do INSS, né? Do INSS, né? Auxílio doença. Depois de 15 dias. Se ficar muito tempo afastado, tem uma garantia de estabilidade de até 1 ano, né? Para quando voltar não ser demitido. Então são várias situações que aí você pode procurar um advogado da área do direito do trabalho que vai te orientar devidamente como proceder, tanto o servidor público quanto os empregados de empresas privadas, né? Todos vão ter o seu direito assegurado, né? Mas é preciso procurar um médico, é preciso procurar os profissionais da psicologia, os demais terapeutas, para ajudar a pessoa a sair disso, né, Fabrício? Fala aí as suas últimas considerações para a gente finalizar. Infelizmente temos que parar. Conversa gostosa. Não se deixar a gente fica aqui o dia inteiro, porque é muito tempo, é muita coisa para falar. É uma fala triste, mas é necessária, gente. Nós estamos conversando sobre isso aqui para salvar vidas. É para salvar vidas. O objetivo é esse. É o nosso, é o Direito Simples Assim, é o portal UAI, né? Nós juntos aqui querendo salvar o máximo possível as pessoas que estão aí entristecidas e adoecidas. Rosane, a maior prevenção para qualquer condição que pode se agravar, ela está ligada à nossa consciência de que nós somos seres biopsicossociais. Se a gente é um ser biopsicossocial, quando eu falei da roda da vida, é a gente olhar para a nossa vida e ver essas dimensões da nossa vida e onde a gente está nela. Então, como anda o meu cuidado com a mente, como anda o meu cuidado com o corpo, atividade física, alimentação, como anda a minha família, minha carreira, minha espiritualidade, leituras, hobbies, o que eu tenho feito dessa roda da vida? A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente acaba progredindo, é inevitável. Porque aquele, né, que ama a existência, a gente deve buscar isso, né? Buscar o sentido para a nossa vida, né? A gente encontra nessa roda da vida o caminho. Então, quando a gente deposita tudo numa área, pode saber que isso está errado. Um exemplo, a minha vida se resume à minha carreira. Não, a carreira é uma parte importante, mas a roda da vida ela tem, né, outras dimensões. E aí entram nessas boas terapias ou entram também as práticas integrativas complementares que vão nos ajudar a ter essa consciência e também muitas vezes prevenir sintomas, condições, e a gente vai, né, caminhando num sentido, né, oposto do caminhar da gravidade, por exemplo, dessas condições que levariam ao autoextermínio. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, não podemos não julgar, porque a dor do outro, às vezes a gente acha ali, olha o outro, né, aquela dor não é tão grande, é uma dor. É uma dor significativa e ela deve ser olhada com cuidado pelos próximos e incluindo o ambiente de trabalho. Então, meu recado aqui hoje é esse, um recado otimista, pensar que o que nós temos hoje, essa condição difícil, é um estado, não é permanente, né? Tudo eu não passa, sou né? depressivo, não. Estou na minha fase depressiva e vou buscar, né, esse meu equilíbrio da melhor forma possível. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Eu fiquei muito feliz, foi um papo muito bacana. Fala aí das nossas redes sociais. A gente não pode deixar, né, gente?
aproveitando, né, a oportunidade, sigam a gente lá, né, no Instagram, no Direito Simples Assim ADV, que a gente coloca lá muito conteúdo bacana para vocês. Tem, né, a nossa página no Facebook do Direito Simples Assim. Tem a nossa coluna aqui vinculada, né, ao jornal Estado de Minas, né? Direito Simples Assim, que vai ter aí muito conteúdo, né? A gente sempre está tratando lá de temas de repercussão nacional, né? Temas que estão acontecendo no momento. E tem aqui, né, o nosso podcast no Direito Simples Assim, né, vinculado aqui ao portal UAI, onde a gente sempre traz um convidado para trazer aí uma mensagem, né, trazer informação de uma forma simples para vocês. E tem qual que é a sua rede social, Fabrício? Isso aí. O Instagram, basicamente, é dr.fabriciogomes _oficial. Essa é a rede do Instagram, né? Então, quem quiser... E tem também o da sua clínica. Da clínica, né? Que é o Instituto Ser Consciente, também no Instagram. Com muitos profissionais, gente, aptos aí a oferecer o auxílio, né? Gente, então tá, a gente fica por aqui. Grande abraço.